Bom, saudações a vocês, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ítalo Lorenzon, eu sou do canal Terça Livre. Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade dos organizadores desse congresso conservador online, parabenizá-los pela iniciativa. Eu acho que isso aqui é uma iniciativa muito interessante, muito bom mesmo, que se faça. Isso abrange, né, abre a possibilidade que a gente converse com várias pessoas que não estejam necessariamente disponíveis fisicamente, né? Nos permite chegar até elas. Eu fui convidado a conversar um pouquinho com vocês sobre o tema, aliás, uma pergunta, né? O Brasil é conservador? Né? Essa pergunta aqui se fez muito tempo durante as eleições, né? Vem se fazendo muito essa pergunta, né? Afinal de contas, o Brasil pode ser considerado um país conservador? Bom, vamos com calma, né? Quando a gente está discutindo questões a respeito de ciência política, e essa é uma questão própria da ciência política, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber se nós estamos tratando de um conceito propriamente dito ou de um símbolo autojustificador. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? O que é um conceito, o que é um símbolo autojustificador? Tá? Um conceito ele vem do latim cepio cepire, de agarrar, né, conceptus, né, que significa agarrar junto. Né? O que é agarrar junto o quê? Tanto a definição do termo quanto a sua relação com a realidade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu digo assim, um triângulo é um objeto de 3 lados. Né? É uma forma geométrica com 3 lados. Eu faço uma definição para vocês. Mas eu não estou simplesmente definindo a palavra triângulo. Não é simplesmente a palavra escrita triângulo, está ali escrito embaixo, objeto com 3 lados. Dessa definição a gente pode extrair uma realidade que está observável. Né? Ou seja, quando eu digo que um triângulo é um objeto com 3 lados, eu digo que ele tem 3 lados independente se eu disser ou não. Ou seja, existe uma realidade que me serve de intermediária, né, entre a palavra e eu, entre o conceito e eu. Né? A realidade ela serve como critério último daquilo que eu estou dizendo. Então, por mais que aquilo que eu diga tenha sentido próprio, né, tenha sentido em si mesma, a palavra tem a sua determinada acepção, tem a sua determinada definição, isso não basta para que tenhamos um conceito. É preciso que a realidade possa ser averiguada da maneira como aquela palavra está sendo definida. Né? Isto é um conceito. Um símbolo autojustificador já não necessita disso. Né? Tem aquelas famosas formas de linguagem. Né? Existe a linguagem analítica, existe a linguagem descritiva, a apelativa. Né? Apelativa o que é? Né? Aquela linguagem que visa dar ao outro uma certa impressão e motivar-lhe uma ação. Né? Nem que seja uma ação em relação a si mesmo. Né? Se você pergunta, por exemplo, perguntasse, né, para um membro do Politburo soviético, né, você pergunta para ele, um membro da burocracia soviética, né, um juiz, por exemplo, qual que é a diferença entre o seu estado e os outros estados? Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, este é um estado operário em oposição aos outros que são estados burgueses. Isso serve para você entender o que é de fato o sistema soviético? Serve para entender de fato o que é o Estado soviético, quais são as características do Estado soviético? Dessa definição, né, você consegue extrair alguma característica fática do Estado soviético? Não. Dessa definição você não consegue extrair nenhuma característica de fato, né, do Estado soviético. Quando o juiz te diz, quando o burocrata soviético te diz que aquele Estado é um Estado proletário, ele está querendo dizer para você que é o seguinte, essa é a justificativa,
a razão de ser desse Estado, e não as suas características de fato, e não aquilo que de fato lhe compõe. Tá claro? Tá claro isso, né? Então, quando a gente está falando de conservadorismo, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é do que nós estamos falando, qual é o conceito de conservadorismo, o que pode ser tido como um conceito e o que pode ser, no máximo, um termo autoexplicativo, autojustificativo, perdão, ou até uma pecha, né, a ser imposta a outro para lhe denegrir, né? Quando a gente pensa em conservador, né, por muito tempo, né, muitos anos, muitas décadas até, né, a palavra conservadorismo tinha uma definição muito simples. Conservador é aquele que quer manter o status quo. Aí você pensa o seguinte, bom, aí está implícito algumas coisas, né? Que conservador, por definição, está sempre no poder. Se ele quer manter o status quo, é porque ele sempre está ganhando com o status quo, né? Então, igualmente, podem ser conservadores o redneck, né, o caipira, né, o homem do campo no Texas, ele pode ser um conservador, como pode ser conservador também um socialista, um castrista em Cuba, ainda que defendam coisas radicalmente opostas, né? Então, essa definição não chega a ser um termo autojustificador, não chega nem sequer a ser uma pecha, né? É simplesmente uma definição vazia. Ela não explica nada do que a gente está querendo dizer. Quando a gente vai ver a acepção que normalmente se faz hoje em dia, né? Você que está me ouvindo aí, pensa assim, quando eu penso em conservadorismo, o que é que me vem à cabeça? Né? Quais são as bandeiras que me vêm à cabeça, por exemplo? Né? Você vai pensar em oposição ao aborto, né? Combate ao aborto. Você vai pensar em oposição ao casamento gay. Isso pode acontecer também, né? Você pode ter oposição ao casamento gay. Você vai pensar em proteção da propriedade privada, né? Você pode pensar... Vamos pegar só essas três, né? Essas três questões. Isso basta para chamar alguém de conservador? Isso basta, será, para chamar alguém de conservador? Porque você pensa o seguinte... um outro ponto muito importante, né? O armamento civil, né? O direito a ter armas, né? Também é um ponto muito caro aos conservadores, né? Provavelmente eu não conheço ninguém que se diga conservador que também não seja a favor do porte de armas, né? Mas se você for pensar o seguinte, né? Bom, contrário ao aborto, né? Um conservador é contrário ao aborto. Na época da Segunda Guerra Mundial, Stalin dava prêmios às mulheres que tinham mais de 10 filhos, né? Havia uma valorização aí da gravidez, né? Houve um período em que houve uma valorização da gravidez durante o regime de Stalin, por exemplo, né? Contrários ao casamento gay, um conservador. Bom, até a década de 50, o movimento marxista ele dizia que a homossexualidade era um vício, né, era uma perversidade burguesa, e que no mundo comunista não haveria homossexuais, né? Vejamos, armamento civil, armamento para a população. O PSTU é a favor do armamento. Então você percebe que, no final das contas, todas essas questões, todas essas bandeiras, não estou dizendo que você não tenha que defender as suas bandeiras, aquilo que você acredita, não é isso. Mas isso não basta para definir um conservador. Isso não basta para definir um conservador, não basta para nos mostrar o que de fato é um conservador. Essas bandeiras, né, da ordem prática, são questões de ordem prática, mas que faz diferença qual que é a visão de mundo que as motivou. Né? Nós somos contrários ao aborto, nós achamos bonito, por exemplo, uma mulher que abrace a maternidade e tenha vários filhos, mas não é pela mesma razão pela qual Stalin era a favor da maternidade. Sem dúvida não é. Né? Os cristãos, né, têm a sua visão a respeito da homossexualidade, né, a têm como pecado,
né, em obediência às escrituras, né, aqueles que são católicos em obediência àquilo também que a igreja ensina, não é pela mesma razão pela qual os comunistas eram contrários à homossexualidade. E ainda são em Cuba, inclusive, até hoje. Né? Nós queremos o armamento civil, nós queremos ter armas, né, para podermos nos defender, etc, etc. Não é pela mesma razão que o PSTU quer ter as armas. O PSTU quer ter as armas, quer que se libere o porte e a posse de armas, né, para que se arme a classe trabalhadora. Né? Então a bandeira em si diz muito pouco a respeito do tipo de mentalidade que gerou aquela visão. Né? E para entender o que tipo de mentalidade gerou aquela visão, nós precisamos voltar à questão, afinal de contas, o que é conservadorismo? E para entender essa questão, a gente precisa voltar à origem do termo conservadorismo na política. Quando a gente pensa em conservadorismo na política, né, grupos que se denominam conservadores ou que são chamados de conservadores pelos outros, né, a gente vai perceber que a origem do termo está muito ligada à política anglo-saxã. Por isso que hoje os conservadores, alguns criticam essa postura, mas hoje os conservadores bebem tanto da tradição anglo-saxã. Né? E nós vamos perceber o seguinte, quando a gente fala de conservadorismo, né, nós temos ali alguns grupos no século XIX na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, né? Depois alguns vão acabar influenciando também a política americana, que se dizem conservadores. Né? Nós queremos conservar as coisas. Mas há uma dificuldade ainda de estabelecer a política prática, né? Mas afinal de contas, quais são as bandeiras? Né? Vale lembrar que os Tories, né, e os Whigs, né, tradicionalmente tidos como os Tories como sendo os conservadores e os Whigs como sendo os liberais, né, eles nunca tiveram uma continuidade política prática, né, no mesmo partido. Ao longo da história da Inglaterra, houve muitos partidos que reivindicaram a tradição Tory e muitos partidos que reivindicaram a tradição Whig. Né? Mas ainda, para nos complicar ainda mais, né, para nos jogar ainda mais em problemas de definição, um dos pais, né, um dos homens que é tido como um dos pais do conservadorismo moderno, que é o Edmund Burke, ele não era um Tory, ele era um Whig. Né? Ele era um sujeito que, em tese, não está tão alinhado com a visão que até então era tida como a visão mais conservadora. Né? Mas ele é um dos homens que começa a pensar, né, principalmente como efeito, como reação, né, à Revolução Francesa. Ele começa a dizer o seguinte: bom, é preciso ter alguma política que pare isso. Né? É preciso ter uma política de reação. Porque eles estão tentando refundar a espécie humana. Né? Robespierre, por exemplo, queria entronizar a razão, mudar os dias do calendário, mudar todo o calendário. Né? Quer dizer, queria uma revolução no sentido muito mais profundo que a gente imagina, né? Não foi só decapitar o rei, né? Eles queriam realmente refundar toda a civilização em que eles estavam, né? E o Edmund Burke falou assim: não, pera lá, não dá para fazer isso daí, né? Não é possível fazer isso, né? Mais tarde, um outro escritor chamado Russell Kirk, ele vai escrever um livro chamado The Conservative Mind, em que ele vai propor a seguinte tese, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, o conservadorismo, né, nascido, né, filho da modernidade, porque o conservadorismo só faz sentido você pensar no objetivo de conservar algo quando existem forças que constantemente tentam depredar, né? Ele não é propriamente um conjunto de ideias políticas. Por isso que o Russell Kirk ele rejeita a ideia de que conservadorismo seja uma ideologia, né?
no sentido que nós temos um ideal de sociedade a qual nós vamos usar como parâmetro para julgar a nossa atual sociedade. Nossa sociedade está ruim porque difere daquele ideal que nós temos, né? Nosso ideal é agrário, nossa atual situação é urbana, portanto ela é ruim. Nosso ideal, enfim, não há um modelo de sociedade pelo qual a gente possa guiar a atual sociedade, né? E o Russell Kirk ele vai deixar isso bem claro, fala assim, olha, o conservadorismo, a mente conservadora não trabalha nessa sintonia. Quem faz isso são os racionalistas. Quem faz isso são os revolucionários, né? Quem faz isso são os positivistas, os marxistas, os anarquistas, os nazistas, né? É sempre uma ideia de, no futuro, né, termos uma sociedade que nós já imaginamos, nós já temos uma noção de como vai ser, né? Que é sempre uma super simplificação, porque uma mente só não consegue conceber. Já é difícil um ser humano entender outro, né? Imagine um ser humano entender 2, ou 3, ou 10, ou 1000, ou milhões, ou 7 bilhões, né? Mas o Russell Kirk vai dizer o seguinte: ó, essa ideia, essa mentalidade conservadora é caracterizada como uma disposição de caráter. Uma disposição de caráter. É algo que é próprio da personalidade. Há de se falar, por exemplo, em personalidade conservadora. Evidentemente que a pessoa pode, durante, por exemplo, a sua adolescência, não ser conservadora e depois, né, adquirir, perceber o valor, né, e progressivamente ir moldando o seu caráter, né? O caráter de uma pessoa não é fixo, né? Existe o fenômeno da conversão, por exemplo, né, que a tradição cristã já consagrou de maneira tão acachapante, né, inegável, né? Mas existe algo de personalidade na mente conservadora, né? E o filósofo ainda vivo, né, Sir Roger Scruton, ele vai dizer o seguinte: existem dois tipos de conservadorismo. O conservadorismo, essa personalidade conservadora, ela vai se dar de duas maneiras. O conservadorismo metafísico, que é aquele conservadorismo de quem percebe que há coisas sagradas, e que, portanto, eu devo proteger as coisas sagradas da profanação. E o conservadorismo que ele chama de empírico. O conservadorismo empírico. Mas esses dois tipos de conservadorismo, eu já vou explicar com mais detalhes a diferença entre os dois. Esses dois tipos de conservadorismo nascem de uma intuição. Que é o seguinte: todo conservador, e é isso onde que eu queria chegar. Esta é a definição conceitual de conservadorismo, e a partir daqui a gente vai tentar ver se o Brasil se encaixa ou não nessa definição, né? O conservadorismo é a intuição, ele nasce da intuição de que coisas valiosas são mais facilmente destruídas do que construídas. Para construir levam-se séculos, para destruir basta-se um dia, né? E que, portanto, isso vale para tudo na sociedade, isso vale para tudo na vida humana, né? Coisas valiosas são difíceis de serem produzidas, seja uma bela igreja, seja uma instituição familiar forte e sólida, capaz de amparar o indivíduo, seja um nível cultural grande, né, bastante elevado, né, seja, sei lá, um sistema de governo o mais justo possível, né, sejam relações entre vizinhos, né, para tudo há coisas valiosas nessas relações interpessoais. E essas coisas valiosas é mais fácil se destruir do que se construir. E que, portanto,
aqueles dons que nós herdamos dos nossos antepassados devem ser preservados. E o esforço humano deve ser mais voltado para a preservação do que para a construção. Esse é a mentalidade conservadora. É mais importante preservar do que adicionar, do que construir. Porque se você esquecer de preservar e se dedicar mais a construir, aquilo que nós tínhamos vai se deteriorar. E nós não vamos conseguir construir com facilidade e rapidez o bastante para compensar o que estamos perdendo. Então, aquilo que nós estamos perdendo, não que coisas valiosas não possam ser construídas, tá? Um conservador não é um homem estático, não é um puro reacionário, né? Na acepção mais dura do termo, né? No sentido do homem que só reage, né? Coisas valiosas podem ser adquiridas, coisas valiosas podem ser produzidas, né? Mas só podem ser produzidas na medida em que as coisas valiosas que já foram produzidas estejam bem preservadas, né? Isso é, digamos assim, uma intuição conservadora. Isso é uma intuição conservadora. Tem uma outra frase, eu não vou me lembrar agora, me perdoem. Se eu não me engano, o T.S. Eliot, né? Em que ele diz o seguinte: todos somos conservadores em relação àquilo que amamos. Então, o conservadorismo, ele tem também essa faceta propriamente amorosa. Entendem? Também tem essa faceta amorosa. Então, o conservador é aquele homem que ama e em amar busca preservar. Porque se você for ver a definição que eu dei agora há pouco, né, coisas valiosas são mais facilmente destruídas do que produzidas. Qual que é o pressuposto básico dessa afirmação? O que está no fundo, né? mais no fundo dessa afirmação? Existem coisas valiosas. Existem coisas mais valiosas que outras. Existem coisas que valem mais do que outras. Existe uma hierarquia que pode ser observável. Existe uma hierarquia que pode ser apreendida, né? Existe valor nas coisas. E este valor é desigual. Né? Se existem coisas valiosas, existem coisas não valiosas. Né? Então essa é a visão profunda, né, de que do que pode ser de um conceito de conservadorismo. Então, conservador é aquele sujeito que tem essa mentalidade. Você vai perceber com essa afirmação que o brasileiro é conservador de modo geral, mas que há uma marcha progressiva para que deixe de ser. Né? Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Né? Pelo simples motivo que, bom, se você for investigar a literatura nos últimos 50 anos, últimos 100 anos talvez, né? Desde Policarpo Quaresma, né? Qual que é o tema de Policarpo Quaresma? Um livro de 1910. Né? Um dos temas, né? Talvez não o tema central, mas um dos temas que talvez surja ali com mais... que surja com bastante destaque. Né? É o tema da brasilidade. Né? Policarpo, ele é um homem que exagera na brasilidade, por assim dizer. Né? Ele é um homem que vai além da brasilidade. Tão além da brasilidade que passa a virar quase um estrangeiro na própria terra. Homem que quer falar tupi, né? É um homem que, né, é tão apaixonado pela própria terra que acaba que os seus próprios conterrâneos acabam não o reconhecendo. Né? O que marca, né, Policarpo Quaresma? A falta de um senso de brasilidade. Ele se desespera com isso. Ele não sabe o que é o país dele.
Quem é o que está fazendo o país dele, né? Ele enxerga o país dele quase como um copo vazio. Está cheio de ar. O copo tem a forma, né? Mas está cheio de nada. O Hegel dizia que a América Latina, como um todo, isso se aplica especialmente ao Brasil, né? A América Latina não tem história, tem só geografia. Eu não sei exatamente qual é a ordem das falas, né, dos meus colegas palestrantes, né? Então eu não tenho como saber exatamente se vocês já ouviram ou ainda ouvirão a palestra do príncipe Dom Bertrand, né? Ou se ele de fato vai conseguir participar também, que não tenho nem essa confirmação, né? Então não estranhe. Mas se por acaso vocês já tiverem a sorte, né, de ter ouvido o príncipe Dom Bertrand, vocês vão perceber que Dom Bertrand vai falar bastante sobre a questão do Brasil profundo, o Brasil real, né? E há uns anos atrás, eu estava dando uma palestra e me perguntaram, fizeram uma pergunta que eu acho que cabe muito aqui, né? Que é o seguinte: me perguntaram se o brasileiro ainda tinha ecos do passado monarquista, né, do passado monárquico. Afinal de contas, o Brasil tem ecos do passado monárquico? Isso ainda está impregnado na nossa cabeça? Ainda está impregnado na nossa mente? Em certo sentido, eu concordo, eu acredito que sim, mas eu acho que de maneira mais dramática, eu talvez divirja um pouco até de alguns colegas monarquistas, mas de maneira mais dramática a questão não é essa. A questão não é se nós temos ou não um eco de monarquia. Temos aí um pouco de eco de monarquia, né? Temos ainda, né, a famosa tese do Roberto da Mata, né? O brasileiro tem índole monárquica. Nós temos o rei Roberto Carlos, o rei do futebol, Pelé, mas eu acho que isso tudo é perfumaria, né? O que está de dramático no brasileiro mesmo, o que realmente gera um drama que vive e afeta nossas vidas, né, não é o eco da monarquia, é o vácuo deixado pela monarquia depois que ela acabou. Vou explicar. Se você for nos Estados Unidos, eu estou pegando uma república de propósito. Se você for nos Estados Unidos, eles têm eleições de 4 em 4 anos para o presidente. Toda vez que você vota para o presidente, todas as eleições presidenciais, existe algum tipo de alusão aos pais fundadores daquela nação. Existe algum tipo de alusão. Que tipo de alusão é esse? É a alusão de um mito fundador. Existe um mito fundador, e aqui eu não estou usando mito no sentido vulgar de mentira, mas mito no sentido de verdade condensada de maneira poética, né? Existe um mito fundador que dá sentido não apenas à existência daquela nação, mas à forma como aquela nação faz política. E toda ação política toma-se como ritual. Ritual no sentido de atualização, né? Você refaz aquele mito primordial. Toda vez que você vota para o presidente nos Estados Unidos, toda vez que o americano vai para as urnas, ele está refazendo ritualmente a ação do mito fundador, a ação dos seus pais fundadores. Você está refazendo aquilo ali tem sentido profundo no surgimento e na razão de ser daquele Estado, daquela organização política, da qual aquele homem faz parte, aquele homem, aquela mulher, aquele cidadão faz parte. No Brasil nós temos isso. Quando a gente vai fazer uma votação, por exemplo, né? Quando nós vamos votar para presidente, nas últimas eleições o sentimento que mais definia as últimas eleições, na minha opinião, era desespero. Era desespero, né? Nós estamos com medo do Haddad ganhar. Era isso que definia as últimas eleições. Não houve
mito fundador que justificasse o fato de que nós tenhamos um presidente da República que escolhemos a cada 4 anos. Se você for investigar as bases históricas do surgimento da figura do presidente da República, você vai descobrir o quê? O Deodoro da Fonseca com dor de corno, né? Que achou que estava virando primeiro-ministro um homem que tinha roubado a namorada dele na infância, e com base nisso se levantou, tomou a espada, foi até a Paço da Guanabara e fundou a República. Foi isso. Foi isso. Não há mito fundador. Não há nada na criação mesma do nosso país, né, que justifique as nossas ações políticas. Não há nada. Né? Então, nesse sentido, o brasileiro ele é, digamos assim, um conservador órfão. Ele é um conservador órfão. Ele tem essa índole conservadora, mas ele ainda é um copo vazio. Né? Ele não tem ainda substância para suprir essa vontade de conservar, essa ânsia de conservar. Né? O brasileiro ele é um povo que, infelizmente, na nossa situação, ainda é um povo à deriva. É um povo à deriva. Que ainda é, né, como o Gilberto Freire, se não me engano, dizia: Brasil não tem povo, tem plateia. Não sei se foi o Gilberto Freire, tá? Me perdoem se estiver fazendo uma imprecisão. Mas a frase é essa: Brasil não tem povo, tem plateia. O brasileiro ainda é plateia. Embora tenha tomado, e de maneira muito positiva, tenha tomado iniciativa recentemente, como eu disse, é muito mais motivado pelo desespero ainda, pelo medo, em parte por ressentimento e uma parcela também por oportunismo, do que pela consciência do que é que nós vamos preservar. Afinal de contas, o que é o Brasil? Qual é a vocação histórica do Brasil? Aquilo que nós fazemos enquanto política tem a ver com o que da nossa fundação? Quando o Brasil foi fundado, quando o Brasil passou a ser Brasil, e nós temos vários episódios em que o Brasil começou a ser Brasil, né? Os vários aspectos do Brasil foram surgindo ao longo do tempo. Seu aspecto cultural, por exemplo, a união entre as raças em Guararapes, né? A sua vocação imperial com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, com os projetos anteriores já desde Dom João III, se não me engano, né, de vir para o Brasil, né, com a fundação, né, a independência brasileira feita de maneira suave numa mesma família, né, sem romper laços, sem uma guerra com a nação que o gerou, que é Portugal. Né? Então, esses vários traços da história brasileira que definiriam o caráter brasileiro, infelizmente acabaram se perdendo. Então, como eu já estou aqui no final da nossa exposição, né, vou fazer uma pequena recapitulação. Eu espero ter dado para vocês uma boa noção a respeito do que se pode chamar de conservadorismo, né? Qual é o uso mais sadio do termo conservadorismo para descrever uma realidade política, ou seja, enquanto conceito. Eu espero ter mostrado para vocês um problema muito sério, né, com a questão da identidade brasileira, que é crucial, né, para um conservadorismo. Então, respondendo à questão que abriu a nossa comunicação aqui, né, o Brasil é um país conservador? Eu diria o seguinte: ele tem potencial para voltar a ser. O povo quer voltar a ser, mas ainda é preciso redescobrir o que é que nós vamos ter que conservar daqui para frente. Bom, muito obrigado a todos vocês. Vou me apresentar de novo. Eu sou o Ítalo Loranzon, do canal Terça Livre, tá certo? Então, dê uma olhada lá no nosso site, nosso portal
tercalivre.com.br e o nosso canal no YouTube, youtube.com/tercalivre, tá certo? Mais uma vez agradeço aos organizadores desse evento e espero que vocês tenham apreciado. Até a próxima e fiquem com Deus.